café está pronto. Bem-vindos ao Café com as Profas. Queremos agradecer a presença de vocês, queridos ouvintes, agradecer nossos apoiadores. A gente recebeu um bolo Da Delícias da Clau, agradecemos muito. Ela faz marmitas, bolos, tudo maravilhoso. Então, muito obrigada pelo nosso recebido. Estamos aqui num espaço de escuta, acolhimento, de troca, de muita emoção. E por falar em emoção, hoje temos aqui um convidado mais do que especial que não brindou conosco. Dr. Zamos está aqui, ele vai se apresentar, por favor. Mas antes, Dr. Zan, o senhor ficou sem o seu café? Pois é, eu só fiquei com vontade e vocês tomando e eu Pois fui é, falando. não é? Então a gente tem aqui Obrigado. um presentinho, uma lembrancinha do nosso Café com as Profas. E agora a gente brindar brinda de verdade. junto. Porque Bem-vindo. afinal o café tem que estar sempre pronto. Obrigado pelo convite, O prazer foi nosso Obrigado imensamente. pela você ter oportunidade de poder aceitado. compartilhar com vocês um tema muito difícil, um tema um tanto quanto relevante, principalmente para o nosso momento, nosso país. A educação, de forma geral, é algo extremamente importante. Eu costumo dizer o seguinte: existem 3 pontos de grandes alicerces. O primeiro é nutrição, o segundo é educação e, por último, vem a saúde. Curioso falar isso, eu sou médico, faço pediatria, faço genética, gosto de fazer medicina. Gosto de atender, gosto do que eu faço. Quantos anos já, doutor Zan? 49 anos de formado. Vou para 50 anos no ano que vem agora. Tem um caminho bonito aí, né? Meio século equivale ao tempo de casamento. O que é um tanto quanto preocupante, né? Ei, casamento com uma única pessoa é a grande Olha que beleza. singularidade. Eu não sei se é beleza, mas é interessante. É que teve eu acho que teve uma segunda esposa aí, né? Não, a medicina não foi a segunda Não esposa, foi a segunda, foi a primeira. primeira. Ah, lógico. Mas assim, gosto muito, muito, muito do que eu faço. O que faz com que o interesse e a atenção tenham uma peculiaridade marcada e que cada vez mais tenham sua expressão para o universo, né? Para o ser vivo. E eu acho que educar é algo muito importante. Eu já falei que nutrir é mais importante, porque eu não consigo conceber alguém inadequadamente nutrido para pensar em poder aprender, estudar. Você não consegue. Então, se eu não me nutrir bem, esquece a condição do alicerce da educação. É o principal. Eu vou aproveitar e só contar uma coisa para vocês bem rápido. Quando eu era acadêmico, quando eu era estudante de medicina, em algum momento pensamos assim, um pequeno grupo. Pegamos camundongos, um casal de camundongo, uma cria, né, de filhotinhos. O grupo A só amamentou uma vez, o grupo A só amamentou uma vez, e o grupo B deixamos normalmente a evolução. Só para vocês terem uma ideia, né, 1 ano de vida de um camundongo equivale a 60 anos nossos. Nós percebemos que o grupo que não era alimentado de uma forma adequada, que não tinha um suporte nutricional, era um grupo que ficou extremamente agressivo, a ponto da severidade da restrição alimentar. Lembrando um pouco de situações similares ao Holocausto. Sim. Foi um drama mundial. Depois de 4 semanas, nós resolvemos oferecer comida para o grupo que já se tornou agressivo por fome. E aquele outro grupo que estava tranquilo, que recebia alimentação normalmente, nós retiramos a comida dele. Olha. Então, o grupo que nós retiramos a comida, nós fizemos restrição nutricional, esse grupo tornou-se extremamente agressivo. E o outro, que já estava agressivo em virtude da falta nutricional, provavelmente, era a nossa conclusão, continuava agressivo mesmo tendo recebido comida. A base, né? A base nutricional foi um marco.
E depois nós voltamos a dar comida para todos. E aquele grupo que havia recebido comida inicialmente, que era tranquilo, depois lhe foi retirada a restrição alimentar, que tornou-se agressivo. E quando voltamos a dar comida para eles, e eles voltaram a tornar-se normalmente tranquilos. E aquele outro que teve restrição desde o início, irreversivelmente, permanentemente agressivo. A importância da nutrição, né? Então nós concluímos uma situação muito delicada, onde a restrição nutricional prematura, abre parênteses, se eventualmente isso tivesse ocorrido também durante a gestação da mãe, seria possível nós termos filhotes inteiros, a prole inteira, com comprometimentos e agressivos. Porque hoje nós temos tecnologia que faz ressonância magnética, e alguns modelos de ressonância magnética a gente consegue localizar áreas, e aí a gente consegue definir o indivíduo que teve comprometimento e onde esse comprometimento está organizado para lesar. E isso foi um aprendizado muito importante na nossa época. Aí talvez tenha sido um dos primeiros indícios onde gerou interesse de cuidar de pessoas com deficiência. Por quê? Porque, infelizmente, naquela época, 50 anos atrás, a pessoa com deficiência ainda era, entre aspas, resguardada das atividades sociais. Sim, é verdade. E até onde se resguarda, entre aspas, refletia uma restrição de oferta nutricional. A gente não sabe. Eu conheci um indivíduo com trissomia 21 em 2000, portanto há 25 anos atrás, em Brasília, que a mãe havia se tornado viúva, não tinha onde deixar o filho, trancava no barraco, tinha um buraco por baixo do barraco onde as pessoas levavam comida e levavam água. E o banho dele era com esguicho por fora, né? E ele se tornou um indivíduo com comportamento, não é desumano, é um comportamento animal. Sim, e aquele animal maneira como enjaulado, foi tratado, né? Enjaulado, com restrições gravíssimas. Não tem interação nenhuma, né? Isto em 2000, Brasília. Uau. Até um negócio extremamente marcado, onde, de novo, a possível expressão do comprometimento das pessoas tem uma relação direta, ou vou chamar, para ser mais brando, de indireta, para com a falta da oferta nutricional. Hoje nós temos vários diagnósticos, né? E existe uma preocupação de saber sobre se houve uma deficiência nessa nutrição? Porque eu não vejo isso, eu sou professora, tal, vejo alunos, nunca ninguém me alertou para esse fato. Então, assim, é dado esse diagnóstico, mas será que tem a ver com algum tipo de nutrição? Alguém se preocupa com isso? Vamos lá, então os primeiros parâmetros que o pediatra faz uma consideração é tão logo o bebê nasce. E a falta de nutrição durante a gestação tem vários aspectos, e o primeiro aspecto é o aspecto social, né? Da oportunidade de ter acesso à alimentação para essa gestante. O segundo aspecto é qual é a estrutura, qual é o órgão que, entre aspas, alimenta esse embrião, esse feto, né? É a placenta. E se nós tivermos comprometimentos, por enquanto, histológicos, anatômicos dessa placenta, nós poderemos ter uma redução de fluxo alimentar para esse bebê. É muito importante chamar a atenção de um dado que nós aqui no CPEC chamamos a atenção. O CPEC é o nome da nossa clínica, Centro de Estudos e Pesquisas Clínicas de São Paulo. Nós há tempo temos frisado que a placenta é um órgão completamente deixado à parte. Ninguém investe na placenta. E ao que tudo indica, a placenta pode me trazer informações genético-moleculares de 4 ou 5 gerações anteriores. Nossa, olha que interessante. Então a placenta de vocês, quando vocês estavam grávidas dos filhos, essa placenta trazia modelo de herança anteriores. Poxa. Então
Nós teremos algum momento aí para frente onde existirá um investimento grande em placenta, mas ele ainda é muito embrionário, ninguém se preocupa com a placenta. E as pessoas, curiosamente, se envolvem com placenta para beleza, né? Porque verdade. hormônio, colocam no rosto, fazem creme, fazem comprimidos. Mas se a gente fazer um paralelo até com o mundo animal, os animais, normalmente, eles comem a placenta. Ingerem a placenta. Né? Eles vão ali, vai fazendo toda aquela higiene no filhote que nasceu e vai ingerindo essa placenta. Então a gente vê o quanto isso pro o mundo Tem animal. alguma coisa. Com certeza. O mundo animal dá assim tudo que a gente precisaria. Era só observar, né? É uma dica, né? Mas só complementando, eu tive uma coisa curiosa que é a primeira palavra que eu gostaria de deixar marcado no nosso bate-papo. Eu tive uma coisa que chama-se oportunidades. Se eu cheguei neste momento, é por questões exclusivas de oportunidades. Consequentemente, entendam todos vocês, professores, qualquer indivíduo, entenda que a oportunidade é a primeira chave. Eu vou brincar de uma forma ética. Por que a Simone é fisioterapeuta? Por que vocês são professoras? E por que eu sou médico? A questão de oportunidade faz com que nós tenhamos uma grande diferenciação. Tá? Eu não estou dizendo nem A nem B. São os caminhos que se abrem, né? Então, a primeira palavra para nós, médicos, educadores, gente que trabalha com a saúde, fisioterapeuta, todas as condições, está alicerçado na oportunidade. Então, os nossos alunos deverão ter oportunidades. E quando eu friso isso, eu quero deixar muito claro que a gente pensa da seguinte forma, e vocês já ouviram falar isso com certeza. Todos aprendemos. Entretanto, é preciso saber como ensinar. Esse é um dos meus lemas. Então, se eu não souber como ensinar, eu não tenho como ensinar. E eu não posso ser um professor que eu vivenciei muitas vezes ao longo da minha formação, desde o primário até ontem. Fulano não aprendeu. Matéria dada. Quantas vezes nós professores usamos desse péssimo instrumento? Matéria dada. Se eu falo matéria dada, quer dizer, eu não quero te ensinar. Ela não foi adquirida. Eu não né? quero te Estou ensinar. tirando dele cheguei essa até oportunidade, Mas né? a loucura toda assim, É eu incrível. não quero te ensinar. Lá bem no isso fundo, mesmo. né? Eu não Bem quis por aí. ensinar. Para o professor, uma das melhores coisas que tem é ver um ex-aluno sobrepor. Nossa, e Fica melhor Dá que ele. orgulho, né? Uau, onde ele É uma das chegou. melhores coisas. Isso Cada um de nós aprende de uma forma. Cada indivíduo é único. Isso, o que faz com que necessariamente eu tenho que abrir potenciais de entendimento de modelos de capacitação. Você sabe essa questão de cada aluno aprende? Eu tenho muito, eu trabalho mais com adolescentes, né? Tenho alunos a partir de 5º ano. E cada um a gente tem que ensinar de forma diferente. Então, de repente eu uso uma foto, o outro tem que usar exercício, o outro é leitura, o outro apenas gosta de ouvir. Então, essa questão, e assim, aprendi já muito com você durante a vida, né? Porque eu já tive muitos momentos que você me deu oportunidade de aprender, de dar aulas, palestras, tudo, eu agradeço sempre bastante. E esse aprendizado vem, e hoje eu aplico isso nos meus alunos. Isso que você falou é perfeito, cada um aprende de uma forma. Só que a dificuldade que os professores têm numa sala de aula é de como eu vou ensinar cada um deles. Essa experiência eu não tenho, talvez elas tenham, de ter vários alunos, vários níveis, né, de aprendizado, de assimilação, mas que é importante, é super importante isso que você disse. Só não sei até que ponto hoje a gente está conseguindo aplicar isso em sala de aula. A gente consegue isso individualmente, mas no grupo ele acaba se tornando mais difícil. E realmente, aí essa questão do oportunizar, né, como você sempre falou, ela é muito importante em todas as áreas, né, tanto no individual como no coletivo. Sim. E como a gente vai colocar isso na educação hoje em dia, né? Essa é a grande questão que você está colocando e que é a nossa também. Que a gente está vendo isso acontecer, as crianças estão desestimuladas, não estão aprendendo,
os adolescentes têm um gap muito grande aí para acompanhar e se tornar adultos. Por isso que a gente resolveu fazer esse café, para tentar ajudar e para a gente também aprender a ajudar, né? Porque é gratificante. Eu tenho muitos alunos que vêm e me agradecem hoje, estão na faculdade, eu estava com eles no 5º ano e falavam, você fez diferença na minha vida. Essa eu acho que é a oportunidade que a gente dá e que a gente recebe, né? Com carinho. É muito importante, né, ter esse olhar individualizado para a peculiaridade de cada um, ver a dificuldade ou o desafio, aliás, é bem isso, né, a gente até brinca na escola, né, que não é, o aluno é difícil, não, o aluno não é difícil, o desafio é seu, a dificuldade é sua, como você vai chegar nele, como que você vai, você que tem que transformar em um desafio para você. Como que eu chego nele de uma maneira que ele me entenda, que ele atenda e que ele consiga chegar a todo o potencial que ele tem, né? Sim, o que você quer passar e ensinar. Como que eu Sim. chego até ele? É verdade, é muito importante isso. Mas eu acho que como professores também, a gente às vezes tem as nossas limitações, né? E eu acho que uma equipe de apoio, muitas vezes é muito importante. E aí a gente entra muito na sua área, né? Que eu acho que a sua área, doutor Zan, ela é o contrário, né? Normalmente dentro da escola, às vezes a gente chega num momento onde a gente não tem mais aquele subsídio para conseguir ajudar aquela criança e a gente percebe que uma ajuda profissional se faz necessária. Um psicólogo, uma fono, um fisioterapeuta, alguma coisa nesse sentido. E eu acho que na sua alçada é o contrário. O caminho vem do Senhor para nós. Mesmo porque você nos contou aí um pouquinho que hoje em dia a técnica de você saber se uma criança vai nascer com a trissomia do 21, se ela já tem alguma coisa genética, você consegue saber logo no comecinho, né? É uma coisa que, por exemplo, eu sabia que você tinha exames, mas eu fiquei muito surpresa quando você nos contou um pouquinho antes que você já tem o que fazer. Tem instrumentos para isso. Instrumentos para isso. Porque, por exemplo, quando eu fui mãe, fui uma mãe um pouco mais tarde, então, assim, me perguntaram, né? A obstetra na época falou assim, você quer fazer o exame para saber se tem alguma coisa? E na época eu falei assim, se eu souber, vai ter o que fazer? E ela, na época, falou assim, olha, não muito. E essa informação que ficou para mim, e eu adorei saber que tem o que fazer. Rosa, deixa eu só, antes de abordar esse tema de uma forma específica, Sim. Eu gostaria que todos vocês, quando sairmos dessa gravação, desse bate-papo, abríssemos 2 ou 3 dicionários e lêssemos o que é professorar. Professorar é algo extremamente difícil, quase que impossível. E depois de lerem, porque eu não vou contar para vocês, depois de lerem que vocês vão saber. Da curiosidade. Claro, vocês são mulheres, a grande maioria de vocês são mulheres, o que vai induzir a isso, né? Aguçar a curiosidade. Né? Mas eu vou ainda pegar essa âncora de quem dá aula para a gente habitualmente, logo no início da nossa formação educacional, é um professor ou uma professora? E vocês não fiquem bravos comigo. Juro que vocês não vão ficar bravos comigo. Não pode Ou falar. seja, eu tô quase ficando. Olha que tem muita mulher aqui. Provavelmente esse bate-papo terá uma reflexão de interesse muito mais feminino em virtude de vocês serem mães e professoras, enfim. Sim, o público acaba sendo de mães e educadores. Existe uma estrutura anatômica, neuroanatômica, que um profissional resolveu avaliar. Esta área neuroanatômica é uma área que caracteriza uma silhueta de ser humano, distorcido, mas é um ser humano. Curiosamente, essa estrutura tem áreas neuroanatômicas durante a primeira infância de grande superfície que corresponde ao nosso instrumento de audição. A área física do instrumento da audição é muito maior que muitas outras áreas. Consequentemente, entende-se que
A habilidade de aprender inicialmente é muito mais via audição. E a professora fala, e a mulher fala pelos cotovelos. Por isso que é a mulher que deve ser nossa professora. Eu falei para vocês não ficarem bravos comigo. Não, é verdade. O fato de vocês falarem, evoca um aprendizado via audição. Os sentidos da audição, do olfato, da visão, da vista, todos os sentidos evocam modelos de aprendizado inclusive de memória. A pessoa aprende muito mais ouvindo. Só que a pessoa, tal qual, por exemplo, uma pessoa com trissomia de 21, assim me dão, a sua recepção de melhor aprendizado é visual. Isso a gente tem como considerar, mensurar, e está bem marcado hoje. Isso quem marcou foi aqui no CPEC. Conseguimos definir que o indivíduo com T21 aprende muito mais vendo do que ouvindo. E a professora, depois do primeiro ano, diz para todas as mamães, olha, teu filho aprendeu, mas o teu filho que tem síndrome não aprendeu. E joga a culpa no indivíduo, na criança. Uhum. E eu digo para as mães, vocês têm que replicar a tradução assim. Quem ensina é que é culpado de não ter feito o seu aluno aprender. Uau! Então, minha certificação de aprendizado é que meu aluno entendeu o que eu trouxe de informação. Só que você, como professora, fala pelos cotovelos. Acreditando, não sei se ela sabe disso, mas ela acredita que ela falando, esse indivíduo não sendo surdo, vai aprender. Só que a pessoa com T21, assim como qualquer outra pessoa, tem possibilidades e habilitações de múltiplos momentos de aprender e modelos de aprendizado. De outra forma, que são modelos diferentes. Em particular, o indivíduo com T21 aprende melhor vendo. Portanto, a professora desse indivíduo que só falou, eu devia ter mostrado. E aí a gente organiza esse ensinamento para com as mães, dizer e traduzir para a professora. Olha, mostra para ele. Né? Fale que subindo a serra eu passo por curvas sinuosas, né, serpentinosas, que lembram uma serpente. Uau! Então eu faço o desenho, mostro você, curvas serpentinosas. Uau! Então eu já entendo o que é essa palavra, porque essa palavra quando vem de repente num vocabulário que a professora esteja falando, sem contexto, né? Ela não vai entender. E trazer imagem. Mas ele traz uma imagem. Aí parou para ver uma planta, uma flor. Que flor que era? Que cor que era essa flor? E vai aumentando. Que cheiro ela tinha? Então, e vai caracterizando. E vai subindo até chegar no topo, onde ela vê a cidade toda. E eu mostro imagem disso e ele aprende muito melhor. Sim, você vai dando repertório, né? Pronto, eu construo a formação educacional. E muito provavelmente nós, professores, não tivemos uma formação nesse sentido. Eu não culpo as professoras, eu culpo a condição do ensino, da intenção e da formação do ensino. Mas eu vou mergulhar naquela sua questão anterior, eu não esqueci, que é a questão relacionada com o indivíduo que vai querer ser pai ou mãe. Quando você quer se propor a ser pai ou mãe, existem alternativas que podem pressupor risco maior de filho com comprometimentos. Várias comunidades, curiosamente, se organizam para ter filhos. E quando eu digo comunidade, eu digo comunidades culturais, religiosas, geográficas, econômicas. Sim. Os grandes reinos ao longo da história da humanidade evocavam casar-se com a própria família, Sim. primos e assim por diante. Por quê? Para resguardar a economia, resguardar o poder. Isto aumenta risco. Sim. Então é um fator hoje reconhecido. Nós temos os muçulmanos, os judeus, os orientais também fazem isso.
Os índios também fazem isso. Guardar o conhecimento para a própria comunidade. E esse indivíduo, potencialmente, poderá ter problemas. Então, um dos primeiros fatores é assim, a sua hereditariedade, se existe alguém consanguíneo. Então, por exemplo, na comunidade judaica existe uma possibilidade maior de ter adventos de grupos que outrora na Europa, por condições de se defender, se escondiam, se agrupavam e tinham filhos entre si. Aí nós multiplicamos genes que nós chamamos recessivos e aumentamos o risco de casamentos que nem sabiam-se que eram consanguíneos e que os genes cruzam e nasce um filho com algum comprometimento que a gente chama erro inato do metabolismo. Eu diria para vocês que o grande problema do país hoje, país que eu chamo Brasil hoje, o maior problema é algo que está em vogue, que as pessoas não se relacionaram. Álcool, né? O uso de álcool está em vogue por uma questão específica atual, né? Mas o uso de álcool durante a gestação, infelizmente, sabidamente é lesivo. E a gente sabe que esse comprometimento está relacionado com contextos não de volume e não de frequência, do uso e do contato. Em outras palavras, se você tomou uma taça de vinho durante a sua gestação, você corre o risco de ter um filho com uma doença severa, que é alcoolismo fetal. Aí você disse não do volume, quer dizer, não importa a quantidade ingerida. Nem o número de vezes. Só uma vez. Só uma vez é suficiente. Já é risco. É potencialmente arriscado. Só que o grande problema é que você não sabe antes, quando você está grávida. Nos primeiros 15 dias, nos primeiros 15 dias, você não sabe se engravidou ou não. Hoje, com relação ao modelo específico do momento epidemiológico do país, dos derivados etílicos que contaminam alguns substratos, a gente sabe que com 10 ml, que equivale a um gole e meio, é suficiente para lesar o indivíduo. Nossa. O quanto isto poderia repercutir para um feto. Então aí a gente precisa ficar mais esperto. Eu estou chamando a atenção nesse sentido, porque o maior problema do país é alcoolismo. Né? E ninguém fala disso. Porque é tão habitué, tão rotineiro na vida que ninguém marca. Um feto sofre adventos correlacionados com álcool, são adventos irreversíveis. Nós não temos antídoto assim como nós temos para o metanol, assim como nós temos para uma doença venérea, assim como nós temos para uma série de fatores, nós não temos antídotos. Então a gente tem que cuidar. Essa é a primeira coisa, que é alcoolismo. A segunda coisa que eu estava referenciando é com relação a adventos de genes recessivos, onde há um cruzamento, conhecido ou não, potencial ou não reconhecido, de genes que se encontram, genes deletérios, que todos nós temos. Só que a união do mesmo gene de dois indivíduos separados pode gerar uma doença recessiva, e o modelo de doença recessiva mais conhecido por nós desde o ginásio, o modelo curiosamente mais apresentado para a gente, de doenças chamadas de recessivas, é o albinismo. E sendo o albinismo esse modelo, é o mais benigno. E isso não deveria ser utilizado como modelo primário. Porque as doenças recessivas, onde os genes deletérios se encontram, são doenças muito mais severas que doenças dominantes, que eu tenho caracteristicamente marcado de pai para filho, de filho para, né, avô, papai, titio, isto é dominante. As doenças recessivas são muito mais severas, porque são de um casal íntegro, fisicamente, intelectualmente, anatomicamente, que se unem e que, na verdade, eles têm genes recessivos porque eles têm parentescos possíveis. Ou tiveram
uma consequência deste gene deletério aleatoriamente se encontrar numa condição de um casal que não era parente. Isso acontece? Acontece. Mas acontece muito mais em recessividade por consanguinidade. Voltando à questão da possibilidade de eu ter um diagnóstico, eu tenho marcadamente reconhecido onde doenças cromossômicas da minha família, na minha genealogia, sabidamente tem maior incidência nas astroproles, em termos populacionais. Então eu vou pegar, por exemplo, um modelo que eu mais trabalho, que chama-se síndrome de Down, onde, que é trissomia do 21, onde eu tenho uma caracterização que é esporádico. E quando você fala esporádico, não tem nada a ver com ter alguém na família. Só que a gente sabe que o esporádico, que é 1 para 1000, quando você tem alguém na família com, aumenta. Então não é tão esporádico quanto a gente traduz. Né? O leigo ouve isso, sabia, né? Mas a gente fica atrás da moita e fica quieto. Como este aumento é quantitativamente pequeno, é para você considerar o que é pequeno para você e o que é pequeno para mim. Então a gente sabe que 1 para cada 1000 pessoas, né, 0,01%, pode ter um filho com T21. Agora, em vez de ser 1 para cada 1000, eu posso ter 1 para cada 600, que é pouco. E 1% é muito ou pouco? 1% é muito ou pouco? Então eu vou jogar a seguinte racionalização. Dos voos que chegam em Congonhas, que chegam e saem e chegam um total de 300 voos por dia. Se eu dissesse que 1% deles caísse, que tal? A gente já achava também. É apavorante. Até morar próximo da região de avião, não quero deixar perto. Então, este drama evoca um bom senso, uma racionalização. É difícil ser considerado, mas nós sabemos que, de fato, em famílias que temos histórico de antecedentes com componentes de expressão cromossômica, pior que isso, de expressão de componentes psiquiátricos, nós sabemos que há um aumento na modelo da hereditariedade. Esses modelos geram aí a primeira intervenção de habilitação do conhecimento das possibilidades de eu vir a ter um filho com comprometimento. Mas tudo bem, eu amo aquela mulher, eu casei com ela, eu quero ter minha prole com ela. Tá bom, eu já falei, bebe, tá, é problema. Fuma, é outro problema. Usa droga, é outro problema. Vão se agravando, né? Eu vou somando fatores ambientais que repercutem para um risco de um feto comprometido. E as pessoas não consideram isso num histórico evolutivo, numa abordagem. A dieta é uma coisa muito importante. Então tá bom. Aí, engravidei. Ao engravidar, hoje nós sabemos marcadamente que existe uma vitamina, que eu vou falar, vitamina B9. Vocês já ouviram falar da vitamina B9? Não. Mas agora eu vou falar outro nome da vitamina B9, que vocês vão dizer, não, isso eu já ouvi falar. Ácido fólico. Sim. Todo mundo tomou, A né? gente tomava Com certeza. Todo mundo o tomou. Então, Cetra em dia olha pra tomar que- durante a gestação. Olha que loucura, né? Se eu falar da B9, vocês nunca ouviram falar. Não. Mas a mesmo nome é ácido fólico. Ele até dava- esse já Você ouvi. pretende engravidar, ele dava Já começa antes antes. de Isso. confirmada a gestação, já começava a tomar. Curiosamente, o médico dava para você. Sim. Não pro marido. Ele tinha que dar para os dois. Olha. No mínimo 2 meses antes de você engravidar, ambos deveriam tomar. Isso não era feito. Isso é prevenção. E como você não sabe quando vai engravidar, então você tem que tomar o dia inteiro, todo dia, né? Ácido fólico. Então tem que tomar, teoricamente, um suporte de folato. Só que a mulher tem que tomar até o fim do 3º mês gestacional. E o homem, olha que loucura, tem que tomar até o fim do 1º mês gestacional da mulher que foi já fertilizada. Mas peraí,
Eu já não estou mais transando com ela. Pode acontecer? Pode. E por que eu tenho que tomar? Bom, porque você pode vir atrasar com ela de novo. Tá, mas e daí? Mas já vi. Mas ela já está fertilizada ela. Só que durante o primeiro mês gestacional, 80% dos abortos espontâneos acontecem no primeiro mês. E a mulher nem sabe que abortou espontaneamente. Ela menstruou. Uma semana, 10 dias, 20 dias depois, com atraso. Ela não sabia nem que estava Ela grávida. nem sabia que estava grávida. Então esse cara tem que continuar tomando, porque não sabe nem se ele vai continuar tendo relacionamento sexual com ela. Para que não esperar mais 2 meses depois. Tem vários fatores ambientais que predefinem cuidados. E o cuidado de ter um bom equilíbrio da vitamina B9, você já sabe que a vitamina B9 é ácido fólico. E o metilfolato, que é no fim do escalão metabólico da vitamina B9, é metilfolato. É melhor que o ácido fólico, só que é mais caro. Então vamos fazer uso de ácido fólico, tudo bem, tá? Mas vocês precisam saber que se você tiver acesso a metilfolato é melhor, tá bom? Mas vamos lá. Então você não pode beber e você tem que tomar folato. Você faz isso? Elas fazem isso? Não. Elas foram informadas? Não. Né? Vários outros fatores ambientais que também têm repercussão. Mas vamos ao objetivo. Legal. Essa mulher ficou grávida, ela é minha esposa, eu sou médico, a minha esposa é médica, nós sabemos que não podemos beber nada. Não podemos. E aí você diz, o marido também. Claro. Por que ser machista? Ou por que ser feminista? Somos um conjunto. Sim. Ambos têm que ter os mesmos respeitos, as mesmas responsabilidades e os mesmos cuidados. Não adianta deixar só para o homem, só para a mulher. Sim. Tá? Isso é muito importante deixar claro. Nós passamos a etapa, legal, tal. Ficamos grávidos. Eu tenho como saber se meu filho pode ter algum componente comprometedor? Tenho. Tenho vários exames. O exame que mais se faz hoje, rotineiramente, é o ultrassom. Um ultrassom é um exame que é dependente de 2 fatores. Quais são os 2 fatores que têm uma dependência direta com o ultrassom? O equipamento e o profissional. Só que na hora que eu vou fazer um ultrassom morfológico fetal de um embrião, de um feto, eu tenho que ter múltiplas capacitações e eu tenho que ter um equipamento que é uma Ferrari, que não é um Fusca. Então eu tenho que me capacitar e eu tenho que ter um equipamento refinado. Top. Uau! Então é outro fator. E não é todo mundo que vai ter acesso, né? Infelizmente não é todo mundo que tem esse acesso. Nos 2 lados, nem é o profissional, nem é a máquina. Só que as mães passam com ginecologista, obstetra, que a grande maioria não são ultrassonografistas. Eles se entendem como capacitados em ultrassom embriofetal. Só o cara que faz embriofetal que é capacitado. E ele precisa ter um equipamento oportuno. Então vamos lá. Ele vai avaliar o quê? Translucência nucal, osso nasal, tamanho de fêmures e algumas outras divergências, discordâncias da expectativa anatômica de um feto íntegro, um feto que não está íntegro. É uma coisa que o ultrassonografista não faz, é contar quantas costelas tem. Mas nunca ouvi falar isso. Eu sei disso. Mas um feto com T21, trissomia 21, que é síndrome, por exemplo, que é uma das contingências cromossômicas mais frequentes, 1 para 1000 no mundo, 1 para 750 no Brasil. Esse feto tem 60% de chance de ou não ter a 12ª costela ou a 12ª costela ser menor do que deveria ser. Alguém lhe disse isso? Não. Alguém procurou isso? Não. Não por quê? Porque não sabe. Então, de novo, o indivíduo que vai fazer essas coisas tem que ser um indivíduo que se preparou muito bem para isso. Alguns exames de sangue, alguns marcadores que não são mais usados, também algumas pessoas fazem. Todo esse perfil
me permitem a possibilidade de uma margem de erro de 70%. Oi? É grande. É muito. Isso significa 70% das pessoas que chegam com um filho com T21, doutor, todos os exames estavam normais. Não é um marcador fidedigno para 100%. Adequado, né? Uhum. Agora nós temos um exame melhor, um exame de sangue materno. Tiro o exame do braço da mamãe, faço o exame de sangue da mãe e eu identifico DNA fetal que passou via placenta para o sangue da mãe. E eu identifico hoje mais de 400 condições identificadas no sangue materno, no DNA fetal que passou pela placenta. Lembra da placenta que eu falei para vocês que era Sim. importantíssimo? Agora começou um pouco de detalhes específicos. Uau! Então, e esse chama-se exame, como é que chama-se? Chama-se NIPT. Só que o governo não te concede esse exame. Com que idade que você faz esse exame? Ele foi descrito teoricamente a partir de 6 semanas de gestação. Hoje, aqui no Brasil, a gente faz a partir de 10, 12 semanas de gestação. Volta à pergunta. Peraí, Zé, então, para que investir nesse diagnóstico? Porque eu posso ajudar esse bebê. Eu vou investir na sobrevida e qualidade de vida desse bebê. Então, eu vou pegar um bebê com T21. Eu vou pegar uma mãe que fez o exame, eu tenho vários, detectou, vamos investir nesse bebê. Isso. Qual é a melhor forma de investimento para a vida da gente? Nutrição. Nutrição. Nós temos neuronutrição. Nós temos como abordar uma condição neurológica, nutricional, que vai melhorar o número de células do sistema nervoso central desse indivíduo. Só para vocês saberem um dado importante, que é um dado conhecido, o cérebro de um feto, de um embrião, se desenvolve muito rapidamente. E no último trimestre de vida, esse cérebro chega a crescer 270%. Nossa, que É oportunidade. claro que ele cresce antes, mas a partir do último trimestre, É maior. 270%. E eu fiz esse diagnóstico, antes. Eu fiz o diagnóstico com 10 semanas, 15 semanas, 2 meses, 3 meses, antes do último trimestre. Então eu posso oportunizar uma quantificação nutricional que esse indivíduo vai ser favorecido. Uau! Então é nesse momento que a gente investe. Peraí, Zan, então por que não se investe em toda a gestante, visto que sabidamente são 270%? Faz em todo mundo, porque custa. É. Né? Então, é uma dieta que não é cara, mas tem um custo emocional pouco econômico, mas uma exigência sociolaborativa. Como assim, Zan? Essa mãe tem que sair e comprar essas coisas. Ou, ao invés de que vou comer o que tem em casa. Não, você vai comer algumas coisas específicas. Eu vou dar um exemplo. Ovo. Todo brasileiro come ovo todo dia? Ovo é caro? Não. Mas não é todo mundo que come. Ah, eu não gosto de ovo. Peraí, eu não estou pensando se você gosta. Eu não perguntei se gosta ou não gosta. O valor nutritivo dele Eu quero é porque você importante. vai ver. Para você, tudo bem, você já tem mais que 2 anos de idade, mais de 20 anos de idade. Não me preocupa com papai e mamãe. Me preocupa com quem está na tua barriga. Então você vai ter que comer 2 ovos por dia. Eca, não perguntei. Você quer o bem ou não Tem do que seu fazer. filho? Sabe, então começa a vir situações socioculturais e nutricionais. Elaborar novos conceitos. O nosso papel é a elaboração de novos conceitos. Não é assinar embaixo de um preconceito. O que é elaborar um novo conceito? É fazer com que esse indivíduo tenha a oportunidade de tomar um sorvete de manga, achar que não está comendo manga com leite e continuar tomando sorvete com manga. Pronto. E assim eu posso ampliar uma oferta nutricional variada. E nós temos como fazer isso em vários pontos da nossa cultura nutricionais. Então a gente tem que investir nisso.
E não é uma coisa tão difícil, né? Se você for pensar, é a informação. Se você tem a informação, é uma escolha. Ah, eu vou seguir essa informação ou eu não vou. Mas muitas vezes a gente não tem essa informação. Você não sabe o quanto esse valor nutricional vai ser benéfico para o seu bebê. Rose, nós ficamos quanto tempo para chegar nessa conclusão? Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que você ficou conversando comigo 1 hora, né, para que você soubesse que tinha que tomar folato. E tinha que tomar 2 meses antes. Que teu pai também tinha que tomar. Né, E que continuar você não tomando podia, depois. e que você não podia tomar álcool. E que você precisava saber se na tua família ou na família dele tinha alguém com. E eu tenho tempo para isso? Não. Não porque você não quer. Nossa, esse cara demorou muito. Ou o cara que está esperando lá fora. Ei, atende logo. Isso é muito Quero louco. passar também. No consultório privado, uma consulta, eu vou falar da minha situação, uma consulta mínima é 1h30. Mas o cara só vem para fazer controle. Vim para pesar, doutora. Lamento. Isso é educação social. Mas o pessoal não tem nem acesso a essas Essas informações, informações. a essa consulta. Entra na nossa educação, né? Pronto. Isto é educação. Isso é educação. Claro que esse indivíduo tem que manter uma educação muito bem necessária, mas ela se segue ao modelo nutricional. Será que o meu aluno teve a oportunidade de comer antes de ir para a escola de manhã? Isso. Muitos não. Será que ele jantou? O que ele comeu? Só se cobra resultado, né? Na verdade, que é o resultado, aprendeu ou não. Se não aprendeu, eu deixo de lado. É mais ou menos isso, não é? Não tem o histórico anterior, como você está falando. Tomou café da manhã, jantou, ele está bem nutrido, está descansado. Então a gente não, a gente só vê, puxa, ele está com sono na aula, não aprendeu, não é assim? E deixa meio de lado. É o que eu sinto hoje que tem sido feito, né? Um outro modelo transparente, muito frequente, é com relação às vacinas. Será que os nossos filhos, as crianças na escola, tomaram vacina? Vacina tende a reduzir a vulnerabilidade. Não te protege disso. Eu marquei aqui, porque eu estou preparando uma aula, e são 2 falas minhas que eu tenho que falar em aula. As pessoas ficarem atentas. Tem que vacinar? Sim. Reduz a vulnerabilidade. Não evita que você fique doente. Teoricamente, a única vacina que praticamente te protege 100% é uma vacina que nós não tomamos mais, que é da varíola. Ela foi tão eficaz que ela só existe hoje no laboratório. Então, 1 a 2 casos por ano, a gente sabe que no laboratório que trabalha com aquele vírus da varíola, houve uma contaminação no laboratório. Não existe mais. Porque a gente foi rigoroso e conseguimos. E ela não se fez mais necessária porque erradicou a doença, é isso? Completamente. Bom, o papo está muito gostoso, é muito rico, né, em informações. Só queria avisar que, devido à quantidade de informações aqui trocadas, ele será em 2 episódios diferentes no nosso canal. Legal. Obrigada pela presença. Eu sou a Lu. Eu sou a Rose. Eu sou a Silvânia. E eu sou Zan.